tudo bem com vocês? Tia Melinha aqui em mais uma aula de ciências. Como eu falei para vocês na aula passada, eu fiquei devendo a experiência da destilação e também da filtração, tá certo? Então eu trouxe hoje para vocês, vou mostrar essa parte para a gente entrar no outro processo, tá bom? Então olha só. Eu tenho aqui, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a destilação. Existe destilação de dois tipos, a destilação simples e a destilação fracionada. A destilação simples, ela está relacionada à mistura do sólido com o líquido, tá? Então aqui vocês estão vendo, eu tenho um recipiente de vidro, um copo com água, um recipiente com areia e outro recipiente com sal, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou misturar isso daqui, eu vou colocar a areia aqui dentro, vamos ver o que é que vai acontecer. Ó, colocar areia, agora eu vou colocar sal, vou colocar mais areia, certo? A gente vai fazer uma mistura aqui. Pronto. Tá vendo? Misturei, ó, a areia e o sal. Agora eu vou colocar aqui dentro meio copo de água. Pronto. Coloquei a água e agora eu vou, ó, misturar essas três matérias. Água, areia e sal. A intenção é ver se todos os três se misturam, se todos os três ficam misturados ao mesmo tempo. Então dá só um tempinho aqui enquanto ela baixa. Vocês estão vendo aqui? Ó. Tá a água, a areia e o sal. Agora eu vou tirar aqui. Ó. Percebam, ela ficou um pouco escura por causa da cor da areia, mas aqui é a água e o sal. E aqui, ó, a areia ficou toda aqui no fundo desse recipiente. Então, isso aqui foi a destilação simples. Se eu pegar essa água com esse sal, colocar ela no fogo, a água vai virar vapor e o sal que está misturado com essa água vai ficar na panela ou no recipiente onde eu fizer isso. Só que eu não vou fazer não, porque eu sei que tem pessoas que irão fazer esse experimento em casa e ele é um tanto quanto perigoso, tá certo? Então vamos deixar só por aqui mesmo. E a destilação fracionada também, ela se dá a partir de misturas líquidas com líquidas. Aqui no caso, como eu tenho o sal e a água, né, eles estão totalmente líquidos. E é mais utilizado na separação de petróleo, né, quando eles vão fazer aquelas substâncias, tirar as substâncias, separar as substâncias do petróleo, para transformar em gasolina, em diesel e etc. E agora eu tenho aqui, vamos fazer a filtração. Aqui eu tenho um coador, né, com o café, tem um recipiente de vidro. Aqui eu tenho café, ó, o pozinho do café bem fininho. E aqui eu tenho água fervendo. Então o que é que eu vou fazer? A filtração vai separar o sólido do líquido, tá? Ele vai fazer como é que se diz? A água, quando penetrar no café, no pó do café, ela vai filtrar, ou seja, a água vai passar e o café vai permanecer aqui. Então, olha só, coloca aqui uma. Pronto, juntar tudo, né? Para vocês verem. Pronto.
Coloquei o café aqui dentro, agora eu vou pegar a água. Olha só como é que vai ficar. Ó. Vocês percebem? A água passa e o café permanece aqui dentro, porque ela está fazendo o quê? Ela está separando o sólido, né, do líquido. Estão vendo? Ó. Então, aqui dentro dentro desse coador ficou a parte sólida, não passou nada, só o líquido. Então, aqui houve o quê? Houve uma filtração, tá certo? Então, essas duas experiências são decorrentes da aula passada, onde nós estávamos falando sobre experiências de misturas, de separação de matérias, ok? Então, essa daqui tem a ver com a aula passada. Agora vamos dar início à próxima aula, tá bom? Agora nós vamos falar sobre a outra parte, né? Transformação da matéria. Nós sabemos que a natureza por si só, né? Ela transforma coisas, tem matérias que podem ser reversíveis e outras não reversíveis, ou seja, irreversíveis. O que quer dizer isso? Quando algo é de um jeito que ele sofre uma transformação e volta a ser o que ele era antes, ele se chama matéria reversível. Por exemplo, o gelo, né? A água transforma-se em gelo. Esse gelo, ao se derreter, ele transforma em água, ou seja, o líquido transformou-se em sólido, depois esse sólido transformou-se em líquido. Então, isso quer dizer transformação reversível. Ela voltou a ser o que ela era antes. Agora, uma coisa irreversível. Irreversível é quando aquela matéria passa por uma transformação e não pode ser mais o que ele era antes. Como, por exemplo, o prego. Né? O prego, ele vem todo bonitinho, todo limpinho. E quando ele se enferruja, com o passar do tempo, ele não volta mais a ser do jeito que ele era. Eu trouxe um exemplo para você aqui dessa folha de papel. Ó, vou dar um exemplo de irreversível, tá? Aqui eu tenho uma folha de papel. A partir do momento que eu faço isso, aqui eu tenho um recipiente de inox, eu trouxe para cá para não causar nenhum acidente. Olha só o que é que eu vou fazer. Tá vendo? Ela tá queimando. Aí depois de todo esse processo da queima dessa folha, vocês acham que a folha volta a ser o que ela era? Não. Por quê? Porque ela não vai mais virar folha. Quando ela terminar de queimar, olhem só. Quando ela terminar de queimar, ela vira cinza, né? Então, aqui é uma transformação irreversível, ok? Olha só, ela está queimando, ela está virando cinza. Deixou de ser aquela folha de papel e está se transformando em cinza, tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Pessoal, continuando. Os materiais que sofrem decomposição pela ação de micro-organismos, eles são chamados de materiais biodegradáveis. Sabe por quê? Porque existem materiais que permanecem no ambiente por centenas ou até milhares de anos e são provenientes do petróleo, chamado de não biodegradáveis. Aí nós temos o exemplo aí de materiais biodegradáveis. Temos como exemplo as frutas, a folha de papel. Temos também os vegetais e agora os materiais não biodegradáveis, como a pilha, o isopor e as sacolas de plásticos, tá bom?
Perceba quanto tempo leva para se decompor esses materiais. E para finalizar, realizem a atividade da página 71. À tarde nos encontraremos. Tchau e até lá!